Ludopatia e direito da família. Bom, quando o jogo, as apostas começam a virar um problema de todos, e não só do apostador que já está sofrendo com aquilo. Bom, sejam muito bem-vindos, nós estamos hoje aqui com a doutora, pode se apresentar para a gente, por favor? Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Diege Silva, eu sou advogada com especialização voltada ao direito de família e sucessões e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse tema de extrema relevância. Quando o vício começa a atingir um dos nossos maiores patrimônios, que é a nossa família, né, Eduardo? O familiar, né? Sim, Porque a doutora. gente vem falando muito, criando muito conteúdo sobre ludopatia, que o pessoal que sofre disso entenda um pouco mais, né? O que pode ser feito, se existe possibilidade de restrição, mas quando começa a atingir a família, né? Quando essa pessoa ela não aceita ajuda, o que a família, qual que é o suporte que a família pode dar para essa pessoa, né? Quais as cautelas que a família começa a ter, porque chega um dado momento que essa pessoa perde o controle de tudo, que às vezes ela começa a dilapidar e gastar todo o patrimônio da família, né? Então, o que pode ser feito? Eu acho legal, inclusive, a gente começar falando um pouquinho aqui sobre os regimes, né, de casamento, que você fale um pouquinho sobre esses regimes, qual, de repente, o regime mais indicado também para quem está começando a casar, e depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre ludopatia. O que você acha? Não, por mim pode ser dessa forma, tá excelente. Bom, pessoal, nós temos, doutor, hoje como regime padrão no Brasil, o regime da comunhão parcial de bens. E por que a gente vai começar falando desse regime? Porque é o que atinge os núcleos familiares, em sua maioria, não é? Dificilmente a gente vê uma pessoa casada em algum outro regime sem ser esse. Inclusive, ele é recomendado pelo cartório. Você chega lá, seus papéis para dar os nomes, geralmente o cartorário fala: qual regime? Não, não pergunta isso. Eles já falam: como é parcial de bens? A maioria sim, é o mais comum, é o mais comum. E como funciona esse regime? Bom, esse regime é o seguinte: todo patrimônio amelhado no curso da união, ou seja, todos, até os copos que forem adquiridos no curso da união, ser tirados ao final dessa união. E por que eu já trago ele logo de início e a gente já traz a ludopatia? Porque, olha, nesse regime, as dívidas também se partilham, né? E assim, obviamente que a gente tem que fazer uma ressalva aqui de que as dívidas que forem realizadas em favor, em prol da família. Então, a família tem que tomar cuidado quando ela tem um ente familiar ali, um cônjuge, né, a esposa, o esposo, passando por essa situação de vício. Identifica isso e quando você é casado, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, você tem que cuidar do patrimônio. Porque o que acontece quando a pessoa ela tem esse vício, ela perde o controle? Ela gasta, não é? E como você bem trouxe, doutor, ela dilapida o patrimônio. Então, gastar desvairadamente, né? E é difícil controlar. Então, você vê, o seu patrimônio foi para onde? Pro raso. E normalmente, doutor, o que a gente vê muito, o relato dos nossos clientes, é que eles mentem. Então, quando a família realmente percebe que é uma situação de superendividamento, uma situação de vício, já está muito, tudo muito enterrado ali, muita dívida. Então eles mentem, muitas vezes fala que vai vender um imóvel, um automóvel, às vezes para cobrir uma despesa, para expandir, para crescer a empresa, né? Para fazer algum outro negócio e na verdade é para jogar. Então, esse é um detalhe importante que, assim, quem é casado precisa perceber, às vezes, alguns sinais, né? Tentar ali conversar com o seu cônjuge para ver se isso está acontecendo. E existem coisas que a gente pode fazer no meio do caminho que vão nos ajudar. Como, por exemplo, entender bem o nosso regime de casamento. Por isso que a gente está falando sobre isso aqui agora, né? Exatamente. Por isso que é tão fundamental as pessoas terem ciência de, por exemplo, qual regime vai acessar. Sempre que empresários me procuram, eles dizem: doutora, qual é o melhor regime? Meu ponto de vista tá, e obviamente que se você discorda, tá tudo bem, né? Mas é o regime de Separação total de bens. exatamente. Muita gente vê isso como egoísta, né? Falar, ai, nossa, mas eu tô com a pessoa, tô apaixonado, como que às vezes eu vou até sugerir de casar numa Mas separação total de bens, né? sou a egoísta, né? Só que Exatamente. vamos lá, para que as pessoas consigam entender. Se um empresário ele tem uma empresa, essa empresa dele, e você é casado no regime de comunhão parcial, e essa empresa dele quebra, você consegue entender que dependendo de como tudo aconteceu, esses credores eles conseguem ativar os patrimônios do sócio, inclusive do cônjuge. Então, às vezes as pessoas elas têm uma visão de que isso é egoísta, quando na verdade isso pode ser uma proteção patrimonial.
tá? Que é o que eu penso. Eu já fui casada, regime de comunhão parcial de bens, não cometo mesmo erros mais. Da mesma forma que Ah, você divide os bens, também divide a dívida, né? exato, Então, a dívida de um é, conjunto pode atingir o patrimônio pode. do outro cônjuge, Exatamente, nesse regime pode. específico, né? Exatamente, pode atingir o patrimônio do casal se ele é casado no regime de comunhão parcial de bens. Agora, quando se casa no regime de separação, então não, né? Exceto sobre aqueles bens que eles amelharem juntos e forem sócios, né? E constar lá que são sócios. Hoje, então, a doutora indicaria que o melhor regime seria a separação total de bens ali, Exatamente. justamente para que você tenha a proteção patrimonial, para que, de repente, a dívida do outro não atinja a sua vida financeira também, certo? É o E isso não impede você de ser sócio, né? Não, isso não Porque, impede, às doutor. vezes, vocês são empreendedores e, às vezes, vocês querem casar nesse regime por uma proteção, mas vocês podem ser sócios de uma empresa também e dividir os E riscos, não né? só de uma empresa, doutor, mas nós também podemos ser sócios de imóveis, de outros bens. Isso não impede que vocês constituam esse patrimônio em conjunto, só que ele não vai ser regido pelo direito de família quando houver essa dissociação, né? Agora, se separar, não tem que dissolver, vai ser regido pela legislação comum do Código Civil, que está desfazendo a sociedade, né? Ali é totalmente diferente. Então, eu acho muito interessante trazer isso. E por quê? Porque nós sabemos que, por exemplo, voltando à situação do vício, se eu sou casada no regime de comunhão parcial de bens e o meu cônjuge, ele realiza inúmeras dívidas, só que antes de ele realizar essas dívidas, o que ele pegava em jogo, ele também trazia em tudo da família, entende que nós temos uma complicação ali para dentro do processo de divórcio? E aí você corre risco, né? Você corre risco de ser responsabilizado por dívida que não foi você que cometeu. Então, por isso que as famílias, em geral, primeiro que tem que estar atento, porque uma pessoa que já está nesse estado avançado de vício sem controle, ele é doente. E se a pessoa ela é doente, nós temos que usar meios para ajudá-la, né? Só que nesse caminho, temos também pensar na proteção integral do patrimônio daquele outro que não pode ser responsabilizado. Então, por isso, nós temos outros meios, como você trouxe. Então, um deles, por exemplo, é a interdição. Exatamente. A Né? gente já vai chegar nesse ponto, falar um pouquinho sobre a interdição, porque muita gente também vê isso como muito ruim. Como, nossa, vou ficar interditado, não vou poder mais realizar mais nenhum ato da vida civil, né? Só outra pessoa que vai responder pelo meu patrimônio, e nem sempre assim funciona, Não. né? E acho interessante também a gente entender um pouquinho mais para quem não é casado, porque quem não está casado não participa de um regime de bens. Sim, sim. Então a pessoa às vezes só é juntada, só mora junto ou possui uma união estável. E aí, como que Uhum. fica isso daí? Pois é, gente, olha só, vive em união estável, não vivo em união estável, casem. É muito melhor, você escolhe o regime. Olha só que interessante, doutor. Quando as pessoas, elas não são casadas documentalmente ali, mas elas vivem em uma união estável, e essa união, ela não é regulamentada, vai se aplicar automaticamente o regime de comunhão parcial de bens. Esse é o regime padrão. Então, suponhamos, nós vivemos em uma união estável, mas nós não regulamentamos essa união estável. O que vai acontecer se nós decidirmos nos separar? Vai ser ingressado com um pedido de reconhecimento e dissolução da união estável de forma judicial, e o juiz ele vai ter que aplicar o regime de comunhão parcial de bens, porque vocês não pactuaram um regime diferente em uma escritura pública ou em um contrato particular, compreende? É um risco maior. Você vai direto em um parcial de bens. E aí, todos os efeitos que se aplica a quem é casado nesse regime vai se aplicar para você também. Exatamente. Então, pode haver consequências também em relação a dívidas. Com Se certeza. né? Por isso Exatamente. tirar, às vezes, essa tensão. Muitas vezes as pessoas não casam porque querem fugir de oficializar algo, É, né? Oficializar certa responsabilidade, mas no final das contas se torna a mesma coisa, se não pior. exatamente, doutor. Infelizmente, eu sinto hoje é que as pessoas elas querem ter todos os benefícios de ser casado, mas na hora de trazer as obrigações que na cabecinha deles às vezes acha que um documento vai trazer, eles não querem, né? Quando na verdade é muito melhor você regulamentar. Se você convive com alguém como se marido ou mulher fosse, regulamenta essa relação. Ai, doutor, eu não quero casar no civil. Tá tudo bem. Vai no cartório, faz uma escritura pública e constitui essa união, né? Não, eu não vejo motivo para não. Ainda assim, eu recomendo o casamento. Ainda, doutora, também tem a questão da gente fazer
dos pré-nupciais. Exatamente. Então, não é muito comum a gente se ver aqui no Brasil, né? Países como os Estados Unidos adotam isso muito bem, Sim, né? Agora, já no Brasil não tem muito uso, e às vezes as pessoas acham que nem tem relevância ou nem tem importância. Mas imagina a importância disso também para quem já mora junto, para quem pretende casar, mas não é casado, e de repente acaba tendo um problema, né, de superendividamento, ou problema com o jogo, igual acontece muito com os nossos clientes, né? exatamente. E o pacto, ele é interessante porque ali você pode prever inúmeras disposições, inclusive constar ali, por exemplo, todo o patrimônio que você já tem, que você já possuía quando você ingressa ali naquela união. E olha o importante isso é, porque se é um patrimônio que você já tem antes de constituir uma união, não tem por que você ser responsabilizado com esse patrimônio em relação a algo posterior, exceto se, claro, você deu causa. Exatamente. E a mesma coisa também, algo muito importante que me vem na cabeça é sobre herança, né? Porque se você não tem um pacto ou um regime de casamento e você vive em união estável, mesmo sem regulamentar, se de repente vem uma herança para você, você possivelmente talvez tenha que partilhar ela também com outra pessoa ali. É, exatamente. Por isso, cuidado do regime. Sempre escolher muito bem o regime que E vai em se casar. contrato a gente também pode estabelecer cláusulas, né, em relação Sim. à sucessão, a heranças, etc. Mas muito legal, né, a gente falar um pouquinho sobre esses regimes, né, como o que pode ser feito, o que pode ser adotado. Às vezes tem muitas pessoas que vivem ali sem um regime específico, sem Hum, regulamentar, e ainda dá para fazer isso se você vive nesse regime, Sim. né, você verifica indícios ali de ludopatia, seja pelo seu esposo, pela sua Uhum. esposa, né. Exatamente. Temos proteção patrimonial, não só para você, mas às vezes para sua família, às vezes para os seus filhos, né. É, sim, sim. Até porque, doutor, pensa comigo. Se você convive hoje em união estável, e você não tem uma regulamentação e você constata que o seu cônjuge ou a sua cônjuge está em um processo, vivendo um processo ali de ludopatia, ou seja, ele está doente, né? Tem vícios ali gravíssimos, você vai precisar regulamentar até para você tentar já obter ali de início a sua proteção patrimonial para administrar o patrimônio de vocês, né? E se você não tem nada regulamentado, pensa, você vai ter que entrar com o processo de reconhecimento de um estável para tentar administrar o seu próprio patrimônio. Isso pode demorar um tempinho. É, A justiça exatamente. nem sempre ela é rápida, né. Sim, sim. Agora, se você é casado, você já consegue comprovar toda aquela situação ali. É um pouco mais célere. Não estou falando que não, tá? Porque se você contrata um especialista, ele vai saber exatamente todos os trâmites que você tem que tomar para você ter, de fácil acesso a essa administração de patrimônio. Inclusive, restringir os atos que o outro pode praticar. Isso dentro do processo mesmo de reconhecimento ou de solução de união estável ou dentro do processo de divórcio. Perfeito. Até por isso que é a nossa ideia, né, de criar um podcast, de trazer sempre especialistas de áreas diferentes, né, assim como eu sou especialista na área de responsabilização civil, na área civil, é trazer você que é super especialista ali na área de família e sucessões, poder esclarecer todas as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos telespectadores, dos nossos clientes, que às vezes não sabem muito bem como fazer nessa situação específica. Eu imagino. E agora eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a interdição, né, sobre a curatela. Muitas pessoas acham que é só num caso extremo, ou quando a pessoa fica doente, ou quando ela tem algum problema mesmo ali, que ela não consiga mais administrar o patrimônio, que é possível fazer isso. Mas no caso de vício, né, seja ludopatia até outros Hum, vícios, é possível e cabe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sim. as opções, né, os tipos ali que a gente pode utilizar. Bom, a gente pode começar então com a interdição, né? Um processo que as pessoas elas vêm com uma visão, porque antes, quando uma pessoa entrava-se com um processo de interdição, ela tinha inúmeros direitos restringidos, mas hoje, via de regra, ela se limita apenas a atos patrimoniais. Então, a pessoa ela vai continuar tendo a liberdade civil dela. Entretanto, os atos patrimoniais vão ser necessários serem autorizados, nós vamos ter alguém ali auxiliando ela, né? E em casos graves, sim, é possível. E olha só, doutor, não é algo definitivo, tá? É um processo que ele pode ser revisto. Não é porque você foi interditado uma vez, que você nunca mais vai poder praticar nenhum ato da sua vida civil. Não, claro que não. Principalmente esses atos de natureza patrimonial, que você fica restringido, o juiz ele pode rever essa situação e futuramente, se houver, ficar comprovado de que você já tem plena capacidade para gerir a sua própria vida patrimonial,
você entra com o processo e pronto, se resolve isso, tá? Mas eu vejo que as pessoas, elas têm um certo receio, porque é um processo que lá atrás ele foi vinculado a muitas coisas ruins mesmo. Então, existiam pessoas que elas não permitiam com que a outra se casasse, né? Então, realmente, lá atrás, a interdição, ela restringe Controlava a vida, o dinheiro, né? totalmente, Inclusive, a gente vê de forma fictícia muitos pontos em novelas, né? Então, depois você Isso, imagina que a interdição é uma coisa extremamente exatamente. horrorosa, digamos assim, Uhum. mas quando você vive um processo de risco que você não tem controle sobre o seu patrimônio, pode ser algo excelente, inclusive, que pode proteger o seu patrimônio de você Exatamente. gastar, de você perder. E como a doutora disse, Uhum. às vezes vai precisar de outra pessoa ali para tomar as decisões, né? Isso. Mas existe também uma opção onde você pode tomar as decisões compartilhadas Que é hoje, né? isso, que é a tomada de decisão apoiada, que ela também é fantástica. E aí você vai escolher duas pessoas que vão te auxiliar a tomar essas decisões, né? Então também eu acho assim, a lei ela traz essas inovações justamente para a gente tentar proteger as pessoas, né? E é óbvio, pessoas de confiança, pessoas idôneas, o juiz verifica isso, né? Tanto é que se em um processo de interdição, por exemplo, o interditado, ele entende ser plenamente capaz, ele vai ter um advogado representando ele vai apresentar a própria defesa. Mas eu penso, sim, doutor, se a pessoa já está em um estado de vício avançado, ela tem que olhar isso como uma forma de proteção Para ela mesma, né? mesma, porque se ela quer de fato sair disso, que não? Que não tentar utilizar de todas as fórmulas para conseguir vencer essa situação, porque é difícil, a pessoa, ela entra num estágio assim emocional que ela não tem controle, doutor. Você sabe melhor que eu Sim. sobre isso, né? Porque os clientes chegam para você nessa situação, doutor, cancela tudo, e depois que vocês cancelam, eles vão tentar entrar, né? Vão tentar, então é uma forma de proteção. Nós tomamos as medidas restritivas realmente judiciais para que seja feito bloqueio de CPF, para que impeça novos cadastros, novos acessos de novas plataformas, mas muitos clientes ainda tentam acessar com CPF de familiar, né, com conta bancária de familiar, e às vezes a pessoa não quer, mas ela não consegue tomar a decisão correta de não fazer aquilo. É um vício, né? É totalmente descontrole. Como a gente tem clientes que devem milhões, né? Devem mais de 10 bancos, devem inúmeros cartões de créditos, vendeu todo o patrimônio, todos os imóveis, todos os veículos, e é uma situação triste. E hoje a pessoa relata, olha, me arrependo muito, mas não estava consciente para tomar as decisões corretas, né? E como eu disse, né, muitos dos clientes mentem para o cônjuge ali, para a esposa ou para o esposo que é necessário para pagar uma dívida, é necessário para investir na empresa, e até chegar a um ponto crítico onde a mentira já não funciona mais. Então, assim, se você estiver passando por essa situação, a melhor coisa é você entrar em contato com um profissional que possa te ajudar, um escritório de confiança. Nós aqui mesmo, doutora, nós participamos de uma reunião com a família, porque às vezes a família ela fica desesperada em saber que a pessoa perdeu todo o patrimônio, que a pessoa perdeu um patrimônio de 1 milhão, de 800 mil reais, né? Mas existe a possibilidade dessa pessoa ter a restituição desses valores. Então, a gente traz a família para uma conversa para explicar que ainda existe chance de recuperação, né? Então, o choque é muito menor. E esse é o maior medo, às vezes, do familiar que sofre de ludopatia. Eu imagino, assim, o diferencial de vocês, doutor, é muito perceptível, porque se todos os casos que chegou até mim tivessem passado por uma equipe especialista como a de vocês, que fazem essa reunião, talvez não chegaria tanta família para mim, porque quando o financeiro ele é atingido, nós sabemos que a estrutura da família balança. Né? E quando as pessoas conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, que é, por exemplo, essa ação de ludopatia, né, para fazer todos esses bloqueios e fazer todo esse trabalho que o seu escritório desenvolve brilhantemente, talvez isso não tivesse respingado tanto na família, sabe? E quando elas chegam para mim, elas já chegam despedaçadas. E ali eu tenho que tentar, de qualquer forma, tentar salvar algo. E aí o foco não é, claro, somente cuidar do vício e fazer todo esse trabalho que vocês fazem ali de tentar recuperar o patrimônio e tudo, né? Infelizmente, quando chega para mim é porque Exatamente. A gente vê muitas situações dos clientes que perderam casamento, perderam família, perderam filhos. E não digo perder, eu digo que a família não confia mais, a família sumiu, né? não quer ver, a família não quer participar da vida mais, pelas mentiras, por tudo que aconteceu, né?
Então, a melhor coisa é você ser sincero, né? Ter uma conversa sincera com a família. Eu acredito que se você pedir o apoio e ajuda, a família vai te ajudar realmente, né? E a gente vê muitos casos, inclusive, de pessoas que tentam contra a própria vida também. E quando elas descobrem que existe uma solução ainda, uma luz no fim do túnel, igual você disse ali, né? Que existe uma possibilidade, elas acabam deixando de pensar nisso, né? E acabam querendo continuar. Sim. Então, esse trabalho ele é muito importante hoje, né? Que a gente vive uma real pandemia mesmo de pessoas viciadas em jogos. Sim, e assim, doutor, perdão de cortar, mas não tem um sexo definido que joga mais. Não. Porque chegou uma situação no escritório em que uma mulher, ela gastava no cartão de crédito. E aí ela chegou, assim. Então não é só o homem ou só a mulher. É muito visível que isso está geral, sabe? É literalmente o que você trouxe, doutor, uma pandemia. E não existe também profissional, homem, mulher, é todo tipo de pessoa, Não. desde as mais jovens São. até as mais velhas, qualquer nível de instrução, a gente vê bombeiros, policiais militares, pessoas graduadas, empresários, né? Fazendeiros. Então é muito triste e muitas pessoas começam jogando na curiosidade. Tá? Muitas das pessoas começaram na pandemia de curiosidade e hoje vivem um processo ali de vício, um processo de superendividamento muito triste. Até existem também, doutora, outras ações ali em paralelo que a gente pode entrar, como as ações de superendividamento, né, para rever ali dívidas, empréstimos. Num certo momento, a gente ajuda e auxilia esse nosso cliente que quer tentar resolver essas dívidas, né? Mas, assim, hoje existe solução para quase tudo, né? A gente costuma dizer que só não existe solução para a morte mesmo. Então, soluções somos nós mesmos que somos advogados, né? Especialistas no direito. Exatamente. E assim, o bom de procurar um bom profissional, né? Eu sempre brinco, gente, advogado é igual casamento. Quando você encontra um bom, você casa nele. E escolhe o regime de bem certo, obviamente. Tudo certo. Bom, doutora, eu acho que eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão de guarda de alimentos, né? Quando esse casamento chega ao final, né? Essa pessoa que tem problema com vício, ela continua obrigada, né? Em continuar pagando os alimentos, como que fica a guarda, a preferência de guarda, né? E para quando a pessoa ela já também às vezes já é divorciada, né? Ela já paga uma pensão, às vezes até a guarda pode estar com ela, como que fica, né, nessa situação de vício? Porque a situação de vício é uma situação de vulnerabilidade. Sim. Isso pode apresentar risco também para a criança e para o menor. Pode. E assim, o que, que o juiz, o Ministério Público e toda aquela equipe multidisciplinar vai analisar em cada caso? Eles vão verificar o que atende ao melhor interesse da criança. Bom, hoje, qualquer processo que tenha um menor, a pauta é o melhor interesse da criança ou do adolescente. E isso, doutor, é tanto para a guarda, quanto para a convivência, quanto para os alimentos. Então, vamos começar pela guarda. Ter um vício por si só não vai permitir com que você perca a guarda de uma criança, né, não tenha contato com ela, não. O que acontece é quando esse vício, infelizmente, acaba atingindo. Então, por exemplo, tem situações em que a pessoa ela pega dinheiro com agiotas, pega dinheiro com outras pessoas. E se aí ela começa a ser ameaçada, entende que se tem uma criança com ela, isso o juiz vai levar em consideração? Então, via de regra, só vai ter impacto na guarda se esse vício estiver resgando e prejudicando a criança da qual aquela pessoa que tem esse vício é detentora da guarda ou não. Suponhamos que isso não respinga. Bem, a criança estando preservada, o juiz não vai tomar nenhuma medida brusca. Agora, em relação aos alimentos, não é porque a pessoa ela está super endividada ou porque o padrão de vida dela diminuiu drasticamente que ela não vai ser isenta da obrigação alimentar. Isso não existe. A criança, ela precisa se alimentar, ela precisa, exatamente, ela tem as despesas básicas dela. E em que pese você esteja em uma situação financeira vulnerável, a criança se encontra ainda em posição maior de vulnerabilidade. Então, sim, o pai e a mãe, ainda que tenha vício comprovado, terá a sua obrigação de prestar alimentos devidas. Vai ter que pagar a pensão normalmente. Que eu vejo que caberia, às vezes seria uma ação de revisão, né? Se eu não posso mais pagar 3.000, agora eu vou pagar 1.000, vou pagar 800, mas isso depende da decisão de um juiz, né? Depende do Exatamente. processo judicial realmente para fazer toda essa revisão, certo? Sim.
porque a revisão de alimentos, ela é cabida a qualquer tempo. Então, se você tem excesso de alimentos em janeiro, ele finalizou e hoje a sua situação financeira mudou, você pode ingressar sim com essa revisão de alimentos. Mas vale lembrar que essa revisão de alimentos, ela também vai ser pautada no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se você teve sim uma quebra de padrão financeiro e você não consegue adquirir aquele valor de alimentos, o que eu recomendo, doutor, não é deixar de pagar. É primeiro ingresso com ação e só diminua o valor caso o juiz determine. Porque se você deixar de pagar, a outra parte pode entrar, por exemplo, com uma execução pelo rito de prisão, por exemplo, e você tem um problema ainda maior, né? Então, tive sim, doutor, uma quebra de padrão financeiro, fixei minha pensão há 2 anos, acabei me endividando, né? Passei por uma situação de vício, tô aí em recuperação, tô buscando tratamento. O que eu faço? Entra com a ação de revisão de alimentos. E aí explica toda essa situação para o juiz. E o juiz, a cada caso, vai analisar as particularidades e vai verificar se é possível ou não fazer essa diminuição. Feito. E eu acho que um detalhe muito importante, que nós temos muitos clientes, né, que chegam realmente no estado, né, que a gente chama até brincando, mas é triste, de fundo no poço, que às vezes a pessoa não tem nem lugar para morar. Sim. Ela volta a morar com os pais, volta a Uhum. morar com o familiar, né, e ela não tem acesso a nenhum tipo de dinheiro, porque todo o dinheiro que recebe, todo o salário que recebe vai para o jogo, né? A gente vê isso acontecer demais. Nesse caso específico, a gente já sabe que a pessoa pode, né, até ser presa se ela não vier a pagar ali Sim, os infelizmente. alimentos, a pensão, mas essa responsabilidade também pode passar para os avós, né? É, exatamente. E aí vem um ponto de atenção, né? Porque uma vez constatada a impossibilidade dele de fato de pagar, porque uma coisa é não querer pagar, uma coisa é ficar enrolando, é você ir lá carpir uma data, entendeu? Juntar latinha, os alimentos do seu filho. Outra coisa é, de fato, a pessoa está num estado de vício tão grande que ela sequer tem condições de gerir os atos da vida civil. Aí sim, essa obrigação ela pode sim ser estendida aos avós. E olha só, às vezes nem sempre somente aos avós. Família extensa. Então, esses alimentos, eles podem sim ser pleiteados. Então, mãezinha que está nessa situação pode pensar e, né, nessa outra modalidade de ação e paizinho também, né, vice-versa, não sabe se é homem ou mulher. Você disse, né, doutora, por exemplo, às vezes a família ela já não tem mais pai e mãe, que são os avós, né, mas tem irmãos. Dependendo da situação ali, Hum, tudo é possível no direito. exatamente, desde que não fira a legalidade, certo? Mas se comprovar dentro do processo que naquela particularidade se aplica, é o juiz quem vai determinar no final. Perfeito, muito legal, muito interessante saber todas as possibilidades, né? A gente saber tanto dos direitos da pessoa que sofre, quanto da família que está passando por essa situação também. E até ver um ponto muito importante, que é da curatela, da interdição, né? Hum. Às vezes a pessoa ela não tem condição mesmo, se todo o dinheiro que cai na mão dela, até o próprio salário vai para o jogo, então aí é o momento, de repente, de uma interdição, né? De uma tomada de decisão compartilhada, da família ter Exatamente. acesso e administrar esse salário, né? Administrar esse Porque patrimônio. esse salário, às vezes, esse patrimônio, ele vai ser necessário para comer, para viver, para sobreviver, né? Exatamente. Então, pense nisso. Às vezes, essa é uma decisão difícil, mas necessária não só para você, mas para sua família também, né, doutora? E eu compreendo que às vezes você que está vivendo essa situação, às vezes está assistindo agora e pensando, é muito fácil vocês falarem. Só que nós não só estamos falando, nós vemos isso na prática e nós convivemos com as pessoas que passam por isso. E é por isso, justamente por esse motivo, que nós nos propusemos a tirar esse tempinho para vir conversar com vocês. E, obviamente, oferecer o suporte necessário para que vocês consigam sair disso. Poxa, doutora, tô super endividado. Escritório do doutor Eduardo, especialista nisso. Preciso fazer. Então, procure um profissional que seja da confiança de vocês, obviamente. Procurem entender o que está acontecendo e não deixem para agir, como muito bem o doutor destacou, quando se estiver no fundo do poço. Porque eu sei que é difícil a gente reconhecer que precisa de ajuda. Mas não é, doutor? O primeiro ponto é, se você ser que precisa de ajuda, as outras coisas vão se encaminhar. Mas você precisa tomar ali essa primeira decisão. E, doutora, é uma coisa que eu sempre costumo falar nas consultas diagnósticas que eu faço com os meus clientes. Eu falo, você hoje vê como um problema, você vê como um vício, né? Você reconhece que sofre de um vício, e às vezes é difícil para certas pessoas, mas elas reconhecem. Eu falo, esse é o primeiro passo da escadinha
para você conseguir parar de jogar, para você conseguir, talvez um laudo de ludopatia, né? De repente, a possibilidade de restituir o valor que você perdeu. Porque como que você vai conseguir a emissão de um laudo, né, para um processo, sendo que nem você acredita que você sofre de um vício, né? Claro que, assim, são muitas coisas, muitos pontos específicos que vão trazer o laudo, que vão, né, te laudar, que o psiquiatra vai te dar o laudo efetivo, mas eu acho que esse é o ponto principal que você trouxe, a pessoa reconhecer mesmo que ela Sim. sofre de um vício que ela precisa cuidar, que ela precisa tratar. E é muito difícil, sabe, doutor? Eu percebo que é muito difícil nós conseguirmos admitir que nós precisamos de ajuda. Nós temos uma dificuldade tão grande, principalmente a mulher, sabe? E o homem, então, meu Deus, de dizer, poxa, eu preciso de ajuda. Só que você tem duas opções. Ou continuar indo e se afundar mais, ou reconhecer que agora é o momento de você dizer para quem você ama: eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Porque senão, nem às vezes as pessoas que estão do seu lado não sabem que você está perdendo tudo que você demorou, às vezes, uma vida para construir. Poxa, sabe? E você enxergar isso, cara, já é de bom tamanho. Você conseguir entender isso e É um início de tudo. exteriorizar é o início de tudo, sabe? Então, Da cura, né? exatamente. Saída De você conseguir. Possível sair. Só que você precisa muito querer. E aí não depende só de nós como profissionais. Porque nós não vamos conseguir lá dentro da sua casa te ajudar, ou outros advogados vão conseguir. Mas se tu disser, eu preciso de ajuda, eu tenho certeza que você vai fazer o que é necessário. E olha que nós oferecemos um serviço muito completo, não só a ação de restituição, mas um acompanhamento, um encaminhamento para um tratamento psicológico via rede SUS, seja online, seja presencial, né? Um encaminhamento para um psiquiatra, para, se necessário, que você tome uma medicação, né? Para tirar a ansiedade, para tirar a vontade de jogar. Então, nós realmente vamos pegar na sua mão e vamos te ajudar. Só para a gente dar continuidade que o nosso tempo logo acaba, doutora, a sua área hoje é direito da família e sucessões, mas eu sei que o seu escritório também trabalha com direito previdenciário, igual nós aqui. Sim, Eu acho que são áreas correlacionadas que acabam, né, se conversando. E sim. a gente até teve um post recentemente, onde a gente traz ali um cliente nosso que conseguiu um afastamento pelo INSS por conta do problema com o vício. E a gente até viu muitos comentários falando que o povo ele é obrigado a arcar, né? Que todo o valor do benefício vai ser gasto em aposta. Mas é triste, né? Porque a partir do momento que o governo também permite, legaliza essas casas, ele também precisa ser responsável pelo vício e o problema que ele traz para essas famílias, né? Então, são dois pontos ali, mas eu gostaria de pedir sua opinião, né? Para você falar um pouquinho sobre essa ideia de afastamento, né? Como que você vê isso hoje? Bom, eu vou tentar não ser muito técnica, porque não é a minha especialidade de direito de previdenciário, nós temos uma especialista no meu escritório. Mas, doutor, eu vou te dar uma opinião pessoal. Eu Perfeito. imagino que, a partir do momento que, de fato, o Estado ele permite com que essas casas de apostas existam, né, que, de fato, ali ele, inclusive, arrecada, né, eu acho que existe, sim, uma responsabilização. E se a pessoa está, de fato, doente, o INSS é para quê? Não é? Então é óbvio que nós não podemos generalizar todas as situações, porque às vezes nós sabemos que o vício não se começa da noite para o dia, então não tem somente a situação do vício ali, às vezes é agravada porque a pessoa já tem, às vezes, um problema psicológico, uma ansiedade, e às vezes ela encontra o conforto no vício, mas nós temos que cuidar, inclusive, com os nossos comentários na internet, porque eu vejo que hoje é muito fácil eu julgar a grama do vizinho, mas às vezes quem está dormindo do seu lado está doente e você não está vendo. Então, vamos cuidar de nós primeiro, né? E vamos dar para cada um devido. Então, se o Estado tem responsabilidade, vamos atrás do Estado. E nós vamos cuidar da nossa casa, né? Bom, essa é uma opinião particular minha, viu, Eu só doutor? queria pedir mesmo, eu sei que você tem uma especialista, né, no seu escritório Sim. por isso, Aham. é só uma opinião mesmo, porque eu vejo da mesma forma, né? Uma doença emocional também é uma doença, né? Depressão, burnout, entre tantas outras coisas, o vício, a ludopatia. A ludopatia, inclusive, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, o suicídio. Então, a partir do momento que a pessoa está doente, ela pode utilizar, né, do benefício ali do INSS, com certeza. É um direito constitucional que ela tem e ela deve realmente exercer e pedir se ela tem esse direito, na verdade. Exatamente, doutor. Até porque se ela tem o direito,
ele não vai socorrer os que dormem. Nada mais justo do que ela buscar o que lhe cabe, né? Perfeito. E antes da gente caminhar para o encerramento, eu queria falar um pouquinho sobre bloqueio de bens, né? A gente até tem visto alguns casos ali onde a esposa já conseguiu o afastamento, Sim, né, do esposo do marido do lar, por questão de empréstimos com a agiota, o risco que ela estava correndo, sim. e que ela, inclusive, conseguiu fazer bloqueio de bens que estavam no nome dele, né? Uhum. E isso é interessante, doutor, porque quando se ingressa com uma ação de divórcio em que existem riscos, muitas pessoas acham que o homem, por exemplo, né, só é afastado do lar por medida protetiva. E não, não é assim. Se existe uma situação real e existe a possibilidade, o advogado ele vai pleitear e o juiz vai deferir, obviamente respeitando cada caso concreto e a situação particular de cada caso. Quanto à administração do patrimônio, é muito interessante porque, pensa, se uma pessoa, via de regra, o patrimônio quase sempre no nome dos homens, né? Porque geralmente a mulher às vezes está em casa, né? Eu sei que hoje nós estamos ali conquistando nosso espaço dentro do mercado de trabalho, né? Tiro por mim, quantas outras e quantas outras que vieram lutando para que a gente tivesse esse direito, mas ainda nós temos um público predominantemente masculino que ainda detém ali a maioria do patrimônio em seu nome, etc. Então nós vamos falar sobre esses. Nesses casos, veja, a mulher ela está em casa, o patrimônio está praticamente todo patrimônio, empresa, tudo em nome do marido, por exemplo. E aí ela descobre que ele sofre de ludopatia. Ou seja, ele tem um vício e ela começa a perceber que o patrimônio dela, que ela também ajudou a construir, está indo pelo ralo. Então, o que ela tem que fazer? Primeira coisa, procurar um especialista em direito de família e sucessão, alguém que saiba o que está fazendo. E a primeira coisa que esse profissional vai fazer é juntar todas as provas, e aí eu digo, extrato bancário, movimentações bancárias, Pix, mensagem de WhatsApp, tudo que você puder, fatura de cartão de crédito. Ele pode exigir essa prestação de contas. Exatamente, dentro do processo. Mas, doutor, antes disso, ela já tem que reunir tudo que ela puder para ela trazer para o profissional para que ele possa pleitear liminarmente a concessão de uma tutela para que o patrimônio que está em nome seja bloqueado, para que ele também não dilapide esse patrimônio, para que ele não venda esse patrimônio, porque senão, como que nós vamos resguardar a ameação dessa mulher, uma partilha justa de bens, por uma dívida que, se for que não for em prol da família, ela não tem a obrigação de pagar. Então, precisa fazer essa solicitação da forma adequada dentro do processo, e sim, tem inúmeros casos que o juiz tem deferido. Então, liminarmente, ali o juiz determina esses bloqueios, né? Nomeia ela como essa administradora de patrimônio nesse primeiro momento, para que não corra o risco de que nem ela, nem os filhos, e nem que a própria parte que sofre daquilo tenha um maior prejuízo. Né? Como é esse caso que você trouxe, inclusive eu dei uma lida nessa decisão, em que ele afastou a pessoa do lar, né? E ainda concedeu ali uma liminar para essa administração de patrimônio. Exatamente. No caso, o imóvel, o terreno estava no nome de um dos cônjuges, né? Outro cônjuge que investiu nesse terreno para construir, e esse patrimônio estava sendo dilapidado. Então, mesmo Olha estando só. no nome da pessoa que sofria, né, o Exatamente. cônjuge conseguiu ainda obter o bloqueio judicial, né? Exatamente. Aquilo, por mais que antes, né, era só dele, com o tempo foi investido pelo outro, né? Porque Na construção, não viação, né? Exatamente, porque o que acontece? As pessoas geralmente acham assim, está só no nome dele, eu não tenho partilha. Mas olha só que legal. Vamos supor que quando você casou com aquela pessoa, no regime de comunhão parcial de bens, aquela residência, ela era uma residência básica. Mas aí, vocês foram crescendo, e aí você fez uma piscina, e aí vocês trocaram o piso, agora é laminado, ou é um porcelanato, e aí vocês fizeram um investimento grande naquela construção. E aí, quando se separa, o outro fala, não, mas já era minha. Entende que essas benfeitorias você tem partilha? E quantos casos também acontecem, igual você trouxe, às vezes o terreno é daquela pessoa, mas o imóvel foi construído, essa edificação foi construída no curso da união, então ela vai ser partilhada, obviamente respeitando o regime de bens. Então, essa decisão foi brilhante justamente por isso, né? Porque ela respeitou o que a lei determina. Perfeito. E é isso, o direito está para ser executado, para ser cumprido. Exatamente. Então, busquem informação de qualidade, com profissionais, né, responsáveis aí do direito. Doutora, chegamos ao final da nossa conversa. Eu acho que a gente poderia passar horas e horas conversando. Tem muitos assuntos que a gente não abordou, que possivelmente no segundo momento a gente ainda vai abordar, vai trazer mais conteúdo ali de qualidade para o pessoal. Eu gostaria de agradecer você por ter topado vir aqui, conversar um pouco
com a gente, falar, né, para os nossos telespectadores, nossos clientes que estão nos assistindo, para que eles entendam um pouco mais sobre o direito deles também. Eu fico muito feliz, eu fico muito grata por vocês estarem investindo e pela essa oportunidade maravilhosa. Bom, falar sobre direito das famílias, porque hoje nós temos uma pluralidade de famílias, é muito prazeroso para mim. Então, com certeza, você tá certo, eu passaria horas falando sobre isso. E principalmente quando se trata dessas famílias que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade. Eu penso que a função da advocacia, o papel do advogado é trazer informação, porque nós sabemos que a lei não socorre os que dormem, e por isso que as pessoas precisam estar atentas para os seus direitos, não é? Então eu fico muito grata pela oportunidade e é óbvio que eu aceito mais convites. Com certeza. E é isso, eu só quero encerrar, né, dizendo justamente que o direito não socorre aqueles que dormem, a doutora disse, então tudo existe um prazo prescricional. Então você tem tempo para entrar e reclamar os seus direitos. Então não perca mais seu tempo, né? Se você quiser ir atrás de alguma coisa, quiser recuperar os números que você perdeu, se você acha que você sofre de vício, sofre de ludopatia, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. E se você também, né, for um familiar, tá precisando de ajuda, entre em contato com a doutora, ela vai ajudar vocês com prazer e tirar todas as dúvidas. Bom, não esquecem de seguir o meu perfil. Lá eu posto dicas diariamente para que vocês saibam de fato o que é e o que não é do direito das famílias. Vai ser um prazer ter vocês comigo lá acompanhando a minha rotina no Instagram. Bom, é @ediegesilva. Perfeito. Sigam a doutora e fiquem sempre antenados ali no conteúdo novo. E sigam a nossa página também, @mf.advjurídica.